tarde, Gregório. Seja bem-vindo, meu amigo. Hoje vamos falar aqui com o doutor Fábio Esteves, um grande juiz. Doutora Beatriz, seja bem-vinda. Hoje vamos falar aqui com o doutor Fábio Esteves, já está aqui no grupo, já entrou aqui no nosso canal. Vou convidá-lo aqui já para ele entrar. Doutor Fábio Esteves. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo. Queria dizer que é uma grande honra aqui poder ter esse bate-papo contigo. Um juiz da qual eu tenho meu total respeito, um ser humano extraordinário, um grande exemplo para todos nós como seres humanos e também como operadores do direito. Queria agradecer o carinho e a oportunidade de podermos ter esse bate-papo aqui, viu? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, é sempre importante, eu gosto muito de trocar ideias, então eu fiquei bem feliz de estarmos aqui hoje. A proposta do debate achei bem legal. Tempo de pandemia, a gente anda meio angustiado, né? Sobretudo com a questão de carreira, como transformar essas energias todas, né? É verdade. Um momento muito diferente, as pessoas um tanto desesperadas, e acho que nesse momento é importante trazer uma mensagem de fortalecimento, né? de otimismo, e que possamos, depois que tudo isso passar, sairmos bem melhores do que entramos nisso. Exatamente. Queria dar aqui as boas-vindas aqui ao pessoal que está entrando, grandes amigos aqui, doutor Gregório Ramos, doutora Beatriz, da UAB Piauí, está aqui presente, Deusa, Vinícius Cunha, Francileide, Bruna Alencar, nosso professor Léo Aquino, doutrinador de Direito Empresarial, doutora Cacília Baima, recém-advogada, doutor Silvio, da Comissão de Empreendedorismo lá de BH. O pessoal está entrando aqui, viu, doutor Fábio? Mandar um abraço ao Vinícius Cunha. Vinícius Cunha é um querido. Pessoal aqui de alto nível aqui a nossa live. Queria apresentar então primeiro o doutor Fábio Francisco Esteves, graduado em Direito pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, especialista em Direito Público da Universidade Gama Filho, mestre em Direito pela nossa UNB, juiz de Direito do TJDF, um grande juiz, aliás, e professor de Direito Constitucional da Escola da Magistratura do Distrito Federal. Seja bem-vindo. Doutora Priscila Aquino está entrando aí também. Doutor André Fernandes. Doutor Fábio, eu vou começar então abrindo a palavra para o senhor dar as boas-vindas e dizer como é que está sendo a vida, né, nessa pandemia, nesse momento tão estranho, nesse momento de isolamento. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Sejam todos bem-vindos. A pandemia, nós estamos aí em torno de 6 meses, né, desde o início do isolamento. E, para mim, tem sido uma experiência bem importante. Claro que a gente tem dificuldade, mais ainda, tem dificuldade com a questão desse novo anormal, como as pessoas dizem normal, mas é um novo anormal. Mas, ao mesmo tempo, eu tive boas experiências, né? Uma experiência é que eu saí de um trabalho que me movimentava muito fisicamente para vários lugares, vários cantos. E o fato de ficar agora em casa me permitiu ter uma reflexão, um autoconhecimento muito legal. Me permitiu verificar o que de fato eu poderia enxugar, o que de fato eu poderia manter e escolher algumas prioridades que fossem saudáveis para a pandemia, né? Então, nesse período, eu estava me adaptando a uma nova função que eu ocupei em 10 de fevereiro, né? Desde 10 de fevereiro. Eu estou lá estou no gabinete do ministro Edson Fachin, fazendo o trabalho de juiz instrutor. E como eu mudei de função e iniciando isso no início da pandemia, eu acabei que fui escolhendo outras questões para eu fazer. Então, muitas leituras, escrevi muito, e acabou que adotei alguns hábitos mais saudáveis durante a pandemia. Pensei muito nessa questão, né? Eu acho que foi um momento muito importante a gente pensar na gente, no outro, né? Eu tive muito convivendo com as pessoas e refletindo, trocando muitas experiências sobre angústias, incertezas. Então foi... E eu sempre dizendo para as pessoas, olha, eu acho que, por mais que tenhamos agora muita incerteza, é uma possibilidade de reinvenção. E isso acabou que foi dando certo na minha vida.
Que bom. Eu também aproveitei esse momento também para grandes reflexões. Eu acho que não só como profissional, mas também como ser humano, também acredito que isso tudo serviu para a gente dar valor nas coisas, às vezes, que acreditávamos ser pequenas e agora enxergamos como tão grandes são, né? Exato. Acho que a sociedade vai começar a dar uma importância às coisas mais simples, às coisas que de fato são importantes nessa caminhada. Você tem toda a razão, isso é verdade. Muitas das vezes uma caminhada tão célere, né, doutor Fabi? Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas e tantas coisas nos tiram do caminho e de uma ótica, né, que deveria ser uma ótica simples e às vezes das coisas mais importantes que estão próximas da gente. Exatamente. Eu queria dar as boas-vindas aqui a um grande orador lá do tribunal, o doutor Eduardo Cunha, está aqui falando aqui, ó, 2 referências, grande advogado e excelente magistrado. Queria agradecer o carinho. Várias pessoas aqui entrando, sejam bem-vindos. Pessoal, quiserem fazer alguma pergunta ao doutor Fábio também. Doutor Fábio, eu hoje estou presidindo lá, tendo a grata satisfação de presidir a Comissão de Empreendedorismo Jurídico, que é uma comissão aí que surgiu nessa gestão do presidente Délio. Já sou conselheiro da Ordem há 3 gestões consecutivas, com muita honra. E também estou lá na Comissão de Empreendedorismo lá do Conselho Federal, ou seja, a OAB, tanto as OABs de todas as seccionais do Brasil quanto o Conselho Federal, eles começam a entender a necessidade dessa coisa, dessa questão, dessa mentalidade do empreendedorismo junto à advocacia. E acredito que essa mentalidade não passa só pelo advogado, mas eu vejo grandes debates no âmbito do Poder Judiciário também, mas eu acredito que sempre que eu falo numa palestra, eu falo aos jovens advogados, eu sempre digo que a questão do empreendedorismo, primeiro, é de mentalidade. É você girar a chave para o positivo. Eu acho que a grande diferença é você enxergar a vida e enxergar os obstáculos como necessários para o seu crescimento, para o seu fortalecimento, e enxergar que coisas boas em tudo que acontece. Então, acho que o maior exemplo aqui que a gente pode ter é a sua caminhada, se me permite. Sei que passou diversas dificuldades e acho que hoje se tornou um exemplo nacional a sua força de vontade, de onde saiu e onde conseguiu conquistar todos esses cargos que hoje o senhor exerce. Então, eu gostaria de, se me permitir, a gente começar o bate-papo contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que eu acho que é magnífica e isso pode fortalecer muito, né, principalmente os jovens acadêmicos, os jovens advogados. E, às vezes, eu faço uma crítica muito grande, que, às vezes, a gente tem muita coisa, né, tem uma facilidade muito grande hoje no mundo e, às vezes, não enxerga isso e entra num nível de depressão ou de negativismo que acaba atrapalhando a gente enxergar realmente onde que a gente está e onde a gente pode chegar. Então, eu passo a palavra para ti e queria muito ouvir um pouquinho da sua trajetória, que é realmente um exemplo de vida a todas as pessoas. Olha, obrigado. Olha só, é dramática a situação, né? Quando eu falo dramática, eu digo no sentido de que como que nós, na universidade, nas faculdades, não recebemos nenhuma noção sobre como organizar a nossa carreira, né? E aqui eu estou falando tanto do empreendedorismo particular, da profissão da advocacia, quanto falo também da questão da magistratura. Eu passei a minha faculdade sem que eu recebesse qualquer formação para poder ser magistrado, né? Eu não recebi absolutamente, eu não aprendi nenhuma vírgula na faculdade sobre isso. Assim como eu vejo também que não se recebe formação para as dezenas de carreiras jurídicas que a gente tem hoje no âmbito do direito. Agora, muito dramático, eu penso que é a carreira da advocacia. Porque a carreira da magistratura, querendo ou não, eu vou passar um concurso público, difícil, claro, mas depois eu vou ter ali os ritos necessários para que eu siga. Já a carreira da advocacia, ela é muito mais exigente no que se refere a organizar as estruturas materiais da carreira, né? Veja que, por exemplo, como é que você passa 5 anos na faculdade de Direito e você não tem noção na faculdade de como fazer uma mensuração de honorários, por exemplo, né? Estou falando da coisa mais fácil. Hoje, com certeza, eu tenho amigos advogados, eu vejo a dificuldade dos advogados, eles não conseguem cobrar. Aí você tem, além disso, a estrutura do seu escritório, você tem contratar pessoas que têm condição de receber os seus clientes, você tem que abordar esse cliente, você tem um universo de questões
que ainda está mais simples, que a gente, infelizmente, não tem ainda muita formação nisso. E olha que eu estou falando da parte mais simples, né? Porque hoje as pessoas falam assim, poxa, tem surgido aí muitos nichos interessantes no direito para a gente agir, tem áreas interessantes no direito, mas veja que essas áreas interessantes no direito não são apenas questões de lidar com uma área nova, ir na doutrina ou fazer uma especialização e trazer lá uma especialização em direito. Ontem a gente recebeu aqui na Escola da Magistratura a professora Giselda Hironaka, especialista em diretivas antecipadas de vontade, uma questão novíssima, uma questão super espinhosa, e a professora especialista nessa área. Então, veja que não basta ser especialista nessa área, não basta eu ir lá e me especializar numa área específica dessa, particular dessa, para que eu, de fato, desenvolva ali um nicho que pode ser algo de sucesso. É mais do que isso, né? Perceba que eu vejo, às vezes, profissionais incríveis, especialistas, muito bons, muito bem formados. O presidente dele está entrando aqui agora na nossa... Eu queria aproveitar e saudar o nosso presidente. Presidente Délio, seja bem-vindo, viu? Uma honra. Dizer ao presidente Délio que essa iniciativa dessa comissão ela é importantíssima. Hoje eu almocei, inclusive, com 2 empreendedores jurídicos, né, da advocacia, dois maravilhosos que veio aqui comigo hoje. A gente almoçou e discutiu muito isso, né? O doutor Euro e o doutor Kendrick. E a gente conversou muito sobre isso. Então, e a gente falou, né, trocando aqui dificuldades e tudo mais. Aliás, eu acho que a advocacia vai passar por um processo também de reflexão sobre essa questão de empreender na advocacia, né? Ainda tem algumas questões que eu penso que precisam ser desamarradas ainda, né? Próprio, como abordar, como oferecer o serviço jurídico sem manter aquela ideia de que não podemos fazer publicidade do serviço da advocacia, mas ao mesmo tempo é um serviço, né? E ninguém vive sem publicidade. Não dá hoje, né? Hoje, em tempos de marketing digital, não dá para o advogado hoje colocar sua plaquinha discreta lá e esperar que o cliente vá até eles. Então, esse tempo nós já superamos, né? Muito bem. O que eu vejo hoje, então, é um tanto de dificuldades. A gente percebe hoje, por exemplo, que alguns escritórios que têm algum tipo de organização bem administrativa, bem organizacional, têm um pouco mais de facilidade para o trabalho, um pouco mais de sucesso. Então, falar hoje em empreender, né, e empreender na carreira jurídica é falar de algo muito necessário para os nossos jovens, para os profissionais que estão saindo das faculdades, não só para eles, claro, né? Mas simplesmente, e eu acho que é um marco essa comissão, é um marco esse debate que o senhor abre para ser discutido, porque é algo indispensável, urgente, muito necessário. Cumprimentar aqui o Eduardo Hartmann, que está aqui agora acompanhando a gente. Eduardo Hartmann é de Mato Grosso do Sul. Ele é estudante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, se não me engano, na cidade de Três Lagoas. E provavelmente estamos falando um tema aqui que interessa muito a ele. É um empreendedor, não na área jurídica por enquanto, mas certamente fará um bom trabalho aqui na área jurídica. Então, veja. Então, nós temos um processo muito interessante, doutor Felipe. E ele tem algumas etapas que são importantes a gente discutir e aqui sistematizar, né? Então, a gente parte de um contexto, a gente parte de uma realidade que precisamos rever desde o momento da universidade, rever o ensino jurídico para uma profissionalização do direito, não no sentido apenas jurídico da coisa, mas uma profissionalização da carreira, que são 2 coisas muito distintas. Uma coisa é receber a formação jurídica e outra coisa é me profissionalizar. Uma coisa é eu desenhar a minha carreira, né? Eu desenhei a minha carreira da magistratura. Eu fiz um desenho muito exitoso, né? Eu gosto de ver isso desenhei a carreira da magistratura para chegar à magistratura e depois disso fiz um outro desenho para desenvolver a minha carreira da magistratura, né? Fazendo ali algumas escolhas, tentando, evidentemente não de maneira muito exata, mas tentando construir na minha carreira, nesses 14 anos, uma carreira que pudesse me levar a uns espaços que eu pudesse me realizar. Então, são 2 momentos. Eu quero dividir um pouco dessa carreira e quero, evidentemente, falar um pouquinho aqui especialmente com os advogados, que eu tenho um carinho muito especial, que eu acho que tem um papel fundamental e que pode, né, ajudar a gente a salvar o nosso sistema de direito hoje, o sistema do direito, né?
Porque a gente não pode deixar de reconhecer que nós temos hoje profissionais que, por uma série de razões, infelizmente, estão perdidos. E isso afeta a qualidade do direito, afeta a qualidade da prestação do serviço. E nós sabemos que isso causa, assim como nós aqui na magistratura, quando nós temos juízes mal formados, juízes que não atendem a uma prestação de serviço adequada, isso causa um descrédito para a instituição. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos o quanto bons juízes constrói uma legitimidade para a instituição, como também os juízes que não prestam um trabalho jurisdicional adequado vão descaracterizar a nossa instituição. E a gente sabe que a advocacia é bem isso. E talvez a advocacia ela esteja numa trincheira bastante difícil. Afinal, nós temos 1 milhão de advogados no país. Né? 1,2. 1,2, 1 milhão e 200 mil advogados. Outro dia estive com o presidente dele me dizendo que, agora eu não sei, por causa da pandemia, mas que em tempos normais a gente entrega aqui em Brasília 4 mil carteiras da advocacia. Né? E a gente sabe que, em razão dessa desorientação que às vezes a gente não... a falta dessa, digamos assim, organização, etc., a gente acaba prejudicando os nossos próprios colegas e, evidentemente, nos prejudicando. Né? Eu acompanho, como eu disse, não só amigos advogados, mas também os profissionais que eu admiro muito, e a gente percebe que grandes profissionais, às vezes, por questões financeiras, por questões de ética mesmo, por uma série de questões, acabam perdendo trabalhos, acabam perdendo, porque a carreira, né, a advocacia ainda não se entende bem. Eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu também tenho isso na minha carreira. Não adianta a gente falar assim, não, os advogados aqui, eles super se respeitam, eles, né, respeitam os honorários do outro, não fazem propostas indecentes para poder ganhar o crédito, porque isso não é verdade. E a gente tem que saber que a gente precisa refletir sobre isso e melhorar esse sistema. Por quê? Porque isso afeta, como eu disse, a qualidade, né, de serviço, porque desanima os advogados, causa, enfim, não sabe o problema. Então, a gente precisa... E aí eu digo, se nós tivermos aqui aquelas estruturas muito bem postas, carreiras muito bem organizadas, a gente não tem problema com isso. Porque mercado para todo mundo tem. Se às vezes a gente tem, infelizmente, esses descaminhos, eu atribuo muito isso, talvez, a essa segurança que ainda precisamos ter na carreira, né? A segurança que o advogado precisa ter, a segurança que esse profissional precisa ter para poder desenvolver ali o material jurídico. E essa segurança eu tenho certeza absoluta que vem, e quem já tem já sabe disso, de uma carreira organizada, sólida, né? De uma carreira que precisa ser sólida. E aí a gente parte de alguns problemas. A gente parte desse fenômeno que a gente disse aí, sobre a massificação do direito, sobre a massificação do ensino do direito, sobre a saturação do mercado, sobre a quantidade de profissionais que vêm para o mercado anualmente, né? Que em Brasília, como eu disse, 4 mil vêm quase todos os anos. E esse caldo todo, evidentemente, que impacta no emocional de um recém-formado. Impacta no emocional daquele cara assim, poxa, eu vou advogar. E nós, em Brasília, vivemos uma situação ainda mais dramática, que é a ideia do concurso público. Parece que quem não vai para o concurso público em Brasília é um sujeito estranho, um sujeito esquisito. Né? É verdade. E as pessoas elas já entram no ultramaterno preparadas para sair de lá e fazer um concurso público e pronto. Então, quando a gente vê hoje, assim, eu tenho um amigo que veio de Mato Grosso para cá e ele vou advogar. E aí era muito engraçado que as pessoas achavam, meu Deus, só que né, vai ter problemas. Então, a iniciativa privada ainda aqui em Brasília é vista como alguém que talvez não quer ter segurança, que não quer ter sucesso. Então, o que a gente precisa ter como ponto de partida é o autoconhecimento. Qual é a nossa condição? Né? Qual que é a nossa condição? Poxa, como é que eu vou hoje nesse universo hostil, nesta selvageria toda que a gente vê, dessa hostilidade de cá e de lá, a falta de um tanto de situações, como é que eu vou organizar uma carreira? E aí, evidentemente, que se bate no nosso emocional. Então, não tem como fazer empreendedorismo, não tem como virmos aqui com conceitos sofisticadíssimos da administração, né, sem a gente cuidar primeiro da pessoa desses profissionais. A gente, doutor Felipe, a gente precisa entender que esse sujeito saiu da universidade com aquela sensação de que não sabe nada, e às vezes não sabe mesmo, com cobranças de vários lados, cobrança familiar, porque agora ele precisa se colocar profissionalmente. Esse sujeito que tem um mercado extremamente complicado para ele ser recebido. E eu preciso, então, cuidar inicialmente desse sujeito. Né? Eu preciso, então,
olhar para a formação desse sujeito, para a segurança pessoal, emocional desse sujeito. E aí eu penso que a gente consegue definir algumas coisas. Então, eu acho que antes de a gente trabalhar com empreendedorismo, eu peço muito que essa comissão promova o autodesenvolvimento pessoal. Eu acho que isso é muito importante. Hoje eu falava aqui no almoço sobre isso, e aí a gente vê a juventude, vê muitos bons profissionais ali apáticos, ali ainda muito paralisados. Por quê? Porque o desafio é muito grande. Aos 15 anos, eu, aluno de uma escola pública, recém saí de uma escola pública rural, eu estudei escola pública rural até 11 anos de idade, escola multisseriada. Depois fui para a escola pública, meu pai faleceu, fui fazer parte de um programa de ajuda financeira, ajuda material, assistencial. E com 15 anos, sem entender muito sobre um monte de coisa, eu coloquei na cabeça ali que eu queria a magistratura. Evidente que, naquele momento, eu tinha tudo para dizer assim, ó, essa carreira é inacessível. Isso é inacessível. Como é que eu vou, né? Eu não sei nem que caminho eu tenho que percorrer até lá. E ali eu tive uma experiência de autoconhecimento, né, de autodesenvolvimento muito forte. Claro que com várias doses de intuição, com várias doses de inocência, com várias doses de permissão. Eu me permiti aquilo. Né? Quando eu falo permissão, significa dizer não ter bloqueio. Hoje eu falava aqui em casa com 2 profissionais que deixaram o serviço público. Hoje eu conversei com 2 profissionais que abriram mão do serviço público, da estabilidade, do salário certo ali mensalmente para poder ir para a advocacia, para empreender na advocacia. Né? Em 2020, em plena pandemia, a pessoa deixando o serviço público fazer isso, não é algo fácil. Né? É verdade. Se a gente for pensar, a gente vai dizer, poxa vida, esse cara é louco. Né? Mas eu não chamo esse cara louco, eu chamo esse cara de corajoso. Eu vejo que esse cara se permite. Ou seja, esse cara... Talvez ele esteja preparado mentalmente e sentimentalmente para encarar esse desafio. Eu até vi aqui uma menção aqui do professor Léo Aquino, falando que trabalha em 2 faculdades e que nas faculdades tem essa disciplina, esse currículo do empreendedorismo jurídico. Isso foi até uma iniciativa do presidente dele e a nossa comissão, que oficiamos todas as instituições de ensino do Distrito Federal requerendo a inclusão dessa matéria de empreendedorismo. A maior dificuldade que eu vejo quando os profissionais se deparam no mercado é justamente essa dificuldade de ter essas ferramentas que a gente não aprende na academia. Mas eu concordo com o senhor que tem toda a razão que dentro dessa disciplina de empreendedorismo não basta a gente aprender as ferramentas de empreender, mas tem que realmente tratar o ser humano. Isso é a primeira coisa, sem sombra de dúvidas. Tratar esse ser humano que em tempos de pandemia está angustiado, se não depressivo, esse ser humano que em tempos de pandemia está mergulhado em um monte de incertezas, tratar esse ser humano para enfrentar um país que está mergulhado em incertezas. Então a gente precisa dar ferramental emocional para esse sujeito também. E aí o segundo ponto, sim, eu penso que é a formação profissional instrumental mesmo para isso, né? E aí nós precisamos, dentro desse aspecto, trazer para esse profissional esses ferramentais que a gente conhece no mercado hoje, seja de ferramentais que desenvolvam habilidades para que as pessoas, habilidades e competências, né, para que as pessoas sigam aí essa carreira. Então, olhando agora para um lado mais objetivo da coisa, e eu, colocando aqui um pouquinho da minha experiência, eu tinha, então, 15 anos, decidi ser juiz e depois eu fui terminar o meu ensino médio para poder me preparar para a faculdade de Direito. Eu tinha que me planejar, e aí eu acho que não tem empreendedorismo sem planejamento, né? Eu estou contando aqui o exemplo de um empreendedorismo para um projeto que era aprovação no concurso da magistratura, claro. Né? É a minha carreira. Que não é fácil, né? Com 15 anos... E eu penso que é muito parecido com aquilo que os advogados pensam, né? Então, com 15 anos, eu havia recebido essa decisão, na verdade, havia aceito essa decisão e comecei a planejar isso. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição social, eu não tinha conhecimento para aquilo, eu não tinha entendimento
sobre muitas coisas relacionadas àquilo. E aí a ideia foi, bom, uma coisa eu tenho, que é coragem para poder conhecer tudo isso. Aliás, eu tenho coragem para não me bloquear. Então, aí eu fui ver que possibilidades de recursos financeiros eu poderia ali angariar, conhecimento para aquilo, e terminei o ensino médio, então, pronto para começar a questão do vestibular. Pronto, consegui, né, ali me preparar e realizar o vestibular. Ingressei na universidade. Eu sou Capricórnio, hoje eu falava sobre isso também. Então, eu sou daquele assim, eu gosto de pensar um pouco lá, chegar ali, não sei exatamente onde eu vou chegar, mas em qualquer dos lugares que eu chegarei pronto. Então, eu entrei na universidade já pensando assim, poxa, eu moro no interior, é por isso que eu acho que a gente precisa muito se conhecer, né? Eu moro no interior do país, eu moro num lugar onde não tem condições de formação adequada para eu passar no concurso, então eu preciso sair daqui. Só que eu preciso sair daqui empregado, eu não posso ir desempregado para um grande centro. E aí então, preciso da questão financeira. Enfim, tinha uma realidade ali que eu já estudava no início da minha faculdade para eu resolver durante esse período. Então, eu precisava sair de lá para estudar, sair empregado e planejar essa questão. Bom, o que surgiu naquele momento? Bom, eu vou prestar, então, um concurso numa empresa que... Eu vou prestar um concurso numa empresa que consiga me sustentar em alguma medida e me projetar depois, para sair da faculdade, para um lugar onde eu possa sair daqui empregado nessa mesma empresa e superar essa dificuldade. E assim eu fiz. Então, eu fui para o Banco do Brasil. Eu trabalhei no Banco do Brasil como menor carente. E aí eu fiz, então, um concurso simples, Banco do Brasil. Passei, fui chamado. E aí foi, de fato, o que eu havia planejado. Terminei a faculdade, empregado. E a questão do planejamento, que é muito fundamental, né, esse plano. Então, eu estava lá no início da faculdade, pensei nisso. Eu fui estudando para a faculdade, 2 anos, no meio da faculdade, como eu havia planejado, acontecer a questão do Banco do Brasil, mas acabou que aconteceram outras questões. E aí eu acho que é a dificuldade de todo mundo, né? O curso da vida não é um curso certo. Por mais que eu ali, né? Não é um curso certo. A gente tem coisas que podem acontecer e coisas grandiosas, inclusive. Ontem essa semana eu participei de um trabalho lá no Recanto, e aí a menina falou assim, bom, e se eu chegar lá na frente e descobrir que não é isso que eu quero? E aí tudo que eu fiz fica perdido? Não. Tudo que você fez é caldo, né? É mais experiência. E aí eu me lembro que eu passei num concurso também da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. E passei no Banco do Brasil ao mesmo tempo. E aí eu penso que isso é importante para empreender, né? Ninguém empreende sem ser um bom tomador de decisão. Inclusive, eu acho que isso talvez é cultural e a gente não tem o costume nem aprendeu a planejar a nossa caminhada. E eu vejo muito isso nos escritórios de advocacia. Assim que se monta o próprio escritório, muitos profissionais não têm esse costume de planejar, de saber detalhadamente o seu negócio, de tentar entender o que de fato está acontecendo ali. Exato. A gente precisa planejar. Evidentemente, como eu disse, o planejamento não significa dizer algo exato que vai acontecer da maneira... Claro. Mas sem planejamento... A minha vida foi planejamento o tempo todo. E é bom planejar. Agora, uma coisa que eu percebo que nós não planejamos... Eu hoje estava falando aqui com os amigos. A gente tem um problema muito sério, Felipe. A gente tem um problema muito sério, Felipe. Nós temos 2 síndromes muito poderosas. A síndrome da amnésia e a síndrome do gênio. E essas síndromes, elas são poderosas para fazer com que nós esqueçamos daquilo que nós já fizemos até aqui no presente momento. E a gente esquece porque a gente acha que só podemos lembrar de coisas grandiosas. E as coisas grandiosas são dos gênios. Coisas que nós não somos, então a gente continua ali. A deriva, né? Ali, dando, como a minha mãe fala, murro em ponta de faca. Então, o planejamento vem muito disso. O planejamento, antes de qualquer coisa, vem de uma cadeia. Né? Eu tenho um autor que eu amo muito, que ele fala do romance em cadeia. A gente não saiu de um ovo que foi colocado aqui. Nós temos uma história. Nós temos uma história. E essa história, ela entra neste planejamento. Não vou, e aqui eu vou, né, não vou ser leviano, eu não consigo fazer planejamento, sobretudo no empreendedorismo, nesse nível que nós estamos conversando aqui, se eu simplesmente acordo de manhã, num dia de sol brilhante, e digo, pronto, vou definir minha carreira aqui hoje. Não há planejamento dessa maneira.
E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando eu estava lá em Mato Grosso do Sul, aos 15 anos, e decidi que seguiria uma carreira que não tinha absolutamente nenhum tipo de proximidade, uma carreira que seria bastante inacessível, e as pessoas me perguntavam que tipo de... como que isso ia acontecer, né? Eu estava louco? Isso era coisa sem noção e tal? E eu pensei assim, poxa, mas olha só, como assim louco? Eu sou filho de um homem que era analfabeto, de uma mulher que tem pouquíssima instrução, de um homem que saiu para poder morar no meio de uma mata com 3 filhos, entregou essa fazenda formada, um homem que estudou, que não estudou absolutamente nada, que levou uma escola. Meu pai, ele não me aproximou da escola, ele aproximou a escola da gente. E eu passei por uma escola muito seriada, sobrevivi até aqui. Não é pouca coisa, né? Quando eu tinha 15 anos, eu pensei, não é pouca coisa. Eu sou um sobrevivente e isso tem que continuar. Então, quando eu estava dizendo para você sobre planejamento, eu não comecei ali aos 15 anos do nada. Eu comecei disso. Né? Poxa, eu tenho uma história até aqui. Meu pai morreu, eu tinha 11 anos de idade, na esperança de que eu conseguisse, que eu continuasse. Então, tudo isso fez parte do startar, né? Daquele início do planejamento. E aí, eu sempre falo muito isso, que às vezes quando a gente vai proferir algumas palestras em algumas instituições, eu vejo que às vezes as pessoas ficam na expectativa de receber uma fórmula mágica, quando na verdade isso não existe, e na verdade você tem que conhecer o seu próprio caminho e tomar decisões personalizadas na sua história. Exato. E e aí voltando à síndrome do gênio, eu tinha uma história que não era história do gênero, e uma história recuperada. Eu recupero a minha história o tempo todo. E eu não considero uma história de gênero, pelo contrário, eu considero uma história porque é o que vai mover o meu planejamento, é o que vai... Porque, veja, as pessoas não conseguirão nunca planejar algo se elas acham que elas não têm histórico, que elas não tenham feito algo que teve começo, meio e fim. Como é que eu vou olhar para frente e dizer assim, cara, eu vou ser juiz, eu vou fazer um concurso para juiz, etc. Se eu não tiver absolutamente nenhum histórico. Então, quando eu estava falando, eu falei, não, a vida segue, a vida não começa aqui. Né? Eu estou com 15 anos, mas a vida segue. Cheguei na faculdade, a mesma coisa. Bom, olha, eu acabei de fazer um vestibular difícil, entrei, consegui juntar um dinheirinho para poder vir para cá, mudar de cidade. Cara, passar num concurso agora para eu sair daqui, quando terminar a faculdade, não vai ser fácil, mas também não vai ser impossível. Aí eu passei. Aí, como eu disse, planejamento. Planejei tudo aquilo, planejei os meus 5 anos da faculdade, planejei até o fim da faculdade. E aí, passei no concurso do Banco do Brasil, mas veio o concurso da Polícia Civil da MS. Como eu disse, não há planejamento. Ninguém consegue executar um bom planejamento se você não for uma pessoa que decida. Você tem que decidir. E tem que saber decidir. Quando eu estava lá prestes a tomar posse no Banco do Brasil, eu recebi lá também a notícia de que eu havia passado na Polícia Civil, que eu ia ser chamado. E eu fui chamado para a Polícia Civil e chamado para o Banco do Brasil. Só que a Polícia Civil ficava no MS. Eu teria que ficar lá no Mato Grosso do Sul. E aí poxa, não, mas eu quero ir para São Paulo, eu quero fazer o curso do Damásio para passar no concurso. Não está nos meus planos. E aí que eu falo, doutor Felipe, que a gente precisa não ser míope, né? John Elster, um autor americano, ele trabalha em cima daquele livro do Ulisses, trabalha em cima da história de Ulisses, da Odisseia, que as sereias, né? O canto das sereias se desviavam na vida. Então ele trabalha muito com isso. Miopia das paixões. E à época, se eu tivesse sido míope no meu planejamento, certamente eu teria feito como eu teria ouvido o canto das sereias, porque era o dinheirinho que para mim era muito, muito importante, e teria ido para a Polícia Civil do MS. E não sei o que seria sido. Mas eu continuei ali firme. Meu planejamento era seguir para São Paulo. E aquela situação não dá. Aí eu terminei a faculdade, vim para Brasília. Terminei a faculdade, empregado, fiz a entrevista para realmente ir embora. Aí vem uma outra coisa no planejamento, que é importante. Outra coisa no planejamento. Ao mesmo tempo em que eu decidi que aquela ida para o concurso da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul era um desvio de planejamento, quando eu terminei a faculdade e fiz a entrevista para ir para São Paulo, e
2 semanas antes de ir para São Paulo, eu tive um problema de saúde e não pude ir, e o meu chefe não aceitou e me dispensou, eu dei aquele baque, mas ao mesmo tempo tranquilo, porque eu sei que não é porque eu planejei que o negócio vai acontecer daquela maneira. E aí chega lá, na minha casa, lá no interior de Mato Grosso do Sul, lá em Paranaíba, um sujeito me dizendo assim, olha, tô sabendo que você quer ir embora daqui. Falei, eu quero, não sei não tem para onde ainda, mas eu quero. Aí, pois é, eu passei numa entrevista lá em Brasília e eu desisti, não quero mais ir para Brasília. Mas o meu chefe lá, meu futuro chefe, não quer me liberar. O Banco do Brasil tinha esse negócio. Você só poderia se desincumbir de uma promoção 2 anos depois. E aí ele disse para mim, né? E meu chefe disse, olha, eu não vou te liberar se você não arrumar uma pessoa que ocupe o seu lugar. E aí eu falei para ele assim, bom, mas peraí, deixa eu entender. Você quer então que eu vá para Brasília no teu lugar? E você vai para onde? Eu perguntei para ele, né? Eu pensei, bom, ele deve estar indo para São Paulo, para o Rio, para Curitiba, para uma agência no exterior, né? Tá indo para um lugar extraordinário, né? Ele disse, não, eu tô indo para Brasilândia. Brasilândia é uma cidade de 1.000 habitantes no interior do Mato Grosso do Sul. Eu falei, ou Brasília é muito ruim, ou meu colega é louco, né? Mas perceba, Felipe, que nesse momento, olha como que foi tomada de uma loucura ali, né? Porque eu falei, poxa, Brasília não estava no meu plano. Mas aí eu não acho que é loucura, não. Eu acho que quando a gente tem a autorresponsabilidade, quando a gente tem foco e está preparado para a caminhada, a gente consegue se adaptar no meio do caminho e as coisas acontecem em nosso favor. Exatamente. E aí eu queria dizer o que é planejamento. Esse episódio na minha vida ficou claro o que é planejamento. Porque as pessoas acham que planejar é dizer, amanhã às 9 da manhã eu irei à esquina e voltarei. Aí ela diz, ó, tá planejado. Não, planejamento não é essas questões específicas. Planejamento é estar pronto. Planejamento é guiar-se por um objetivo, né? Guiar por um objetivo amparado por um propósito, munido de competências e desenvolvimento das suas habilidades. Isso é planejar. Tendo consciência das suas forças, tentando aprimorá-las, tendo consciência das suas fraquezas e tentando encontrar ferramentas para sanar aquela deficiência. Exato. Porque você fala assim, poxa, mas seus planos vão ir para São Paulo, e aí você vai para Brasília, peraí, você não tá estragando, não é mudança de plano, absolutamente. Por quê? Porque se eu olho, se eu elevo a discussão para um outro plano, eu coloco, bom, qual que é o objetivo do Fábio? O objetivo do Fábio é a magistratura. Se preparar para a magistratura. Então, esse era o meu objetivo. Qual que era o meu propósito? Meu propósito era um resgate com o passado, entre outras coisas. Depois, quais eram as minhas habilidades? Eu estava me preparando, era o que eu queria, eu julgava. E quais eram as minhas competências? Estava lá desenvolvido. Né? Então, Felipe, quando eu vim para Brasília, o plano era o mesmo. Então, mudar o espaço físico não é mudar o plano. Né? Não é mudar o plano. Então, era um pouco disso que eu... Deu uma travada aqui, doutor Fábio. Doutor Fábio, está me ouvindo? Ver se ele retorna. Se alguém pudesse me dar um... Voltou. Doutor Fábio, voltou. Opa, trava. Deu uma travadinha aí. Isso. Fica à vontade. Você estava finalizando, desculpa, eu não peguei o final da... Então, como eu estava te dizendo, a gente estava... Felipe, deixa eu dar só um instantinho. Eu tô com um probleminha aqui muito urgente que eu preciso resolver. Já volto aqui para nossa live? Fica à vontade. Só um minuto, por favor. Enquanto isso, falar aqui, pessoal, que live maravilhosa, né? O doutor Fábio trazendo aí o conhecimento dele, a história de vida. E aí eu sempre menciono aos colegas advogados, aos jovens advogados, é que eu sempre intitulo a diferença que eu falo que tem 2 tipos de advogado, né, nessa caminhada, né? Que é o advogado do mundo público, aquele advogado que lida, né, com o direito material, na relação com o cliente, dentro do processo ali, mas o advogado que, quando abre a porta do seu escritório, ele se depara ali com diversos problemas do mundo empresarial, planejamento estratégico, planejamento financeiro, sociedade, né, funcionários e diversas outras necessidades
que o conhecimento empresarial de gestão traz essa necessidade. Eu queria saudar aqui o Rui Conde, Rafael Cenoura, entraram aqui, doutora Tânia Ribeiro, doutor Lucas Ferreira, doutor Fábio deu uma saidinha aqui rápido e já vai voltar para a nossa live. Está aqui também o doutor Gilberto Júnior, excelente história de inspiração, planejamento e execução. Muita gente boa aqui, meus amigos. O Beto, lá de São João da Aliança. Está aqui também o Paulo Franco, meu filho, Felipe Rocha. Doutor Camilo Cafino, lá de Portugal. Que coisa boa. Meu cunhado Juan Valdívia, lá de grande advogado de Sergipe. Sejam bem-vindos. Hugo Perdomo está aqui também presente. Meu amigo Valdir Camargo. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, eu estava falando aqui justamente sobre isso, antes do doutor Fábio teve que dar uma saída rapidamente, já volta. Então, eu estava falando sobre essa necessidade dessas ferramentas, né, de autoconhecimento, e a gente estava conversando justamente sobre isso, que não adianta a gente buscar as ferramentas do negócio, quando, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que ter é o autoconhecimento, conhecer as nossas forças, as nossas fraquezas, ter determinação, aguentar as pancadas da trajetória e fazer o planejamento, que talvez seja o mais importante. Muitas das vezes a gente se depara com algumas situações no mundo jurídico, e que existem tantas carreiras, e às vezes a gente não se atenta para o planejamento e quão é importante buscar essas ferramentas para planejar a nossa caminhada e a nossa carreira jurídica. Eu me preocupo muito com isso, sempre eu falo, quando tenho reunião de sócios no escritório, a gente sempre faz um planejamento curto, um planejamento médio, um planejamento a longo prazo, e acho que isso é fundamental. Um dos motivos que eu respeito muito a caminhada do Dr. Fábio é essa, é planejar e ter a ideia e ter a certeza do que seria com 15 anos de idade, saindo do interior de uma família pobre e galgando todos os obstáculos mais variados possíveis e conseguir alcançar o sucesso hoje como mestre de Direito Constitucional e também juiz de Direito do nosso Tribunal de Justiça. É uma façanha que não é para qualquer um, e essa mentalidade empreendedora na sua carreira profissional foi o tema que a gente escolheu para debater aqui com o Dr. Fábio, justamente por isso. O Dr. Cafino está colocando aqui, ó, sonhar, planejar e executar. O Senhor nos sustenta conforme a tua palavra, para que viva e não nos deixe envergonhados da nossa esperança. Está lá no Salmo 119. É isso mesmo, Camilo. E acredito que a gente tem que virar a chave, o que o pessoal chama de mindset, né? E tentar olhar tudo da melhor forma, da forma positiva, para que a gente possa galgar realmente e conseguir ultrapassar os obstáculos nessa carreira. Então, doutor Fábio, seja bem-vindo novamente. Desculpa, eu tive uma emergência aqui. Fica à vontade. Mas o senhor estava finalizando a ideia do planejamento. Então, eu estava dizendo o seguinte, que às vezes as pessoas elas acham que o planejamento é aquelas questões minudentes, né? Aquelas questões muito específicas. E não. O planejamento ele significa dizer, olha, eu planejei um objetivo guiado por um propósito e aí eu tenho que desenvolver as minhas habilidades e competências. Isso é planejamento. Então, o fato de não ir para São Paulo e aí, de repente, vir para Brasília, poderia ser um desvio de planejamento? Não. Por quê? Porque o objetivo continua sendo trabalhado. E eu estava aqui em Brasília já, recebi uma proposta para poder voltar para Mato Grosso do Sul para ser gerente do banco. E eu disse não, porque isso é desviar o meu planejamento. Isso é comprometer o meu objetivo. Então, quando a gente planeja, a gente se guia pelo objetivo. Por isso, deixar o objetivo claro é mais do que importante. E guiar-se por ele. Então, quando a gente guia pelos nossos objetivos, nós vamos conseguir avaliar a nossa caminhada. Aí, cheguei aqui em Brasília, a gente fazendo... Eu comecei a me preparar para a magistratura, e eu tinha lá, então, a seguinte situação. Eu ia trabalhar, ser bancário, eu ia ficar em torno de 10 horas por dia trabalhando, tinha que fazer o cursinho preparatório à noite, e eu tinha, então, que verificar, bom, como é que vai ser essa preparação? Como é que eu vou estudar? E aí, a gente, às vezes, percebe o seguinte, poxa, é uma dificuldade quase que intransponível. E agora, como é que vai ser, etc. E eu pensei, bom, olha só, tudo tem que deixar... Quando eu falo para as pessoas se permitir, as pessoas me chamam meio de poliana. Falam, poxa, mas você também é monstro. Não é nada disso. Né? Não é nada disso. A questão é, o que é o ser poliana, né? O ser poliana significa dizer o seguinte, eu vou me permitir. Né?
eu vou me permitir, inclusive, ser criativo. E a época, então, eu falei, bom, olha, eu vou encontrar saída. E, de fato, a saída chegou. Eu falei, bom, eu vou estudar final de semana, vou fazer este planejamento, vou abrir mão disso e daquilo, mas eu não posso me cansar, não posso gerar exaustão, eu tenho que aperfeiçoar a técnica, enfim. Aí, e comecei a, então, executar o meu, aí executando mais uma fase do meu planejamento. E é claro que a gente tem, né, as questões que tomam conta da gente, problemas pessoais, problemas financeiros, e tudo isso. Agora, o que que salva a gente? Ontem me perguntava isso, mas tá, e aí? E por que não desistia? E como é que não se cansava, etc. É claro que tudo isso, como ser humano que somos, a gente vai enfrentar esse tipo de dificuldade. Ah, sim, professor. E o que segue? Aí vem de novo a história da memória. Vem de novo a história da memória. Eu não saí, eu não zero a minha história quando eu entro numa nova fase de planejamento. Eu tenho que eu tenho que considerar o tempo todo que eu não estou naquele lugar simplesmente sem que tivesse tido um monte de coisa para chegar até ali, né? Eu falo para os nossos amigos, eu falo, cara, você fez uma faculdade de Direito 5 anos. Ninguém faz faculdade de Direito 5 anos brincando, né? Ninguém faz faculdade de Direito 5 anos brincando. Então, assim, é a faculdade de Direito que você fez, é a pós que você fez, é um monte de projeto que você fez com começo, meio e fim, que não pode ficar perdido, que não pode ser algo simples. Então, isso faz parte do meu não desistir. Isso faz parte da minha motivação diária para a coisa acontecer. Eu perguntei ontem ainda para as pessoas, eu falei, olha, vocês fizeram o que em 2020 que teve um começo, meio e fim? Por que eu faço esses exercícios sempre com as pessoas? Porque as pessoas, elas sempre partem do pressuposto de que tudo que é importante tem que ser gigante. E não é. O gigante, na verdade, é o que você vai levar adiante. É o teu projeto de vida. Isso é gigante. Agora, as minhas pequeninas ações, elas são o conjunto que constrói toda essa caminhada. É verdade. Empreender exige muito. Assim, eu vejo, né? Por exemplo, o ano que vem, estou pensando num projeto para eu me dedicar mais à questão de aulas, mas uma abordagem um pouco diferente. E eu estou aqui pensando, amadurecendo as ideias, vendo o que é positivo, o que é negativo, dimensionando o trabalho que eu vou ter com isso, dimensionando a energia que eu vou gastar com isso, etc. E, claro, eu preciso entender a razão pela qual eu estou me colocando nesse ambiente. Porque eu penso que muitas vezes as pessoas também, doutor Felipe, elas se colocam em lugares onde elas não têm a menor, como posso dizer, afinidade. A gente tem que entender, por exemplo, que eu vejo muitos caras, eu vou advogar em tributário porque dá muito dinheiro. E o sujeito, na verdade, gosta mesmo do tribunal do júri. Esse sujeito não vai ser feliz. Ele não vai conseguir levar essa carreira muito longe. Né? Eu preciso dizer, eu estou escolhendo X área para advogar porque isso faz parte da minha trajetória, isso faz parte daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito. E assim, no mínimo. Senhor sabe, quando eu dava aula, eu tive a oportunidade de ser professor durante 7 anos do curso de Direito. E eu sempre, no terceiro semestre, eu perguntava para os alunos o que estavam fazendo ali, qual era, o que sonhava, qual era, né, buscando o curso, por que motivo. E aí, uma vez, eu me deparei com uma resposta de um aluno que ele falou, meu sonho é ser piloto de avião. E eu falei, meu amigo, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, meu pai está me obrigando. Eu falei, vai ser piloto de avião. Você vai ser um piloto de avião maravilhoso. Advogado você não vai ser, ou qualquer outra carreira, vai ser mediano. É a vocação, o que move o ser daquele ser humano ali era isso. Então, a gente tem que ter a noção do que fomenta a nossa paixão, nosso amor, qual é o objetivo, qual é o sentido da nossa vida, né? Exato. Igual eu disse, né? Empreender é empreender a vida pessoal também, né? Não tem empreendimento que não seja também da vida pessoal. E aí eu penso que a gente consegue ir trilhando. Agora, a maior recomendação que eu faço, sabe? É aquela questão assim, cara, uma coisinha de cada vez. Eu tô com 40 anos hoje, eu posso dizer que eu estou realizadíssimo com a minha carreira, com a minha vida pessoal também. Claro que eu ainda vou percorrer outros caminhos, né? Vou continuar ainda nessa carreira, mas eu só cheguei até aqui fazendo uma coisa de cada vez. E reconhecendo todas as coisas que eu fiz de cada vez
no seu começo, meio e fim. Não é possível construir nada se não for dessa maneira. Olhando para a tua história, cada coisinha. Eu acho que esse somatório de experiências do passado, sendo inventariado todos os dias, é o que nos move. É aquilo que dá certeza para a gente, olha, pode ter tido um monte de erro, mas foi feito. É isso mesmo, doutor Fábio. Doutor Fábio, infelizmente a gente já está quase chegando a 1 hora de live. Eu tenho que lhe agradecer muito por essa aula, esse ensinamento de vida. Eu tomei a liberdade de colocar esse tema aqui em debate com a sua pessoa de forma específica, porque eu tenho certeza que todos que estiveram aqui conosco hoje tiveram uma grande lição de vida, e acho que é isso que talvez uma das missões da sua caminhada é trazer esse fortalecimento às pessoas, essa perspectiva de não desistir, de lutar pelo seu sonho, de buscar galgar esses obstáculos para realmente encontrar o sentido da nossa caminhada terrena. Então, eu queria abrir a palavra para que o senhor possa deixar uma mensagem para todos, desde já agradecendo e muito a participação aqui desse bate-papo. Eu adorei muito, toda a minha gratidão à sua pessoa, e queria abrir para que o senhor possa deixar uma mensagem para as pessoas nesse momento tão difícil que é o momento pandêmico, e também fazer as palavras, o uso da palavra aí, para a gente encaminhar para o final. O que eu deixo aqui nessa noite para as pessoas é a certeza de que nós podemos fazer. Hoje eu me recordei que eu tenho um amigo, inclusive lá em Chapadão do Sul, um amigo que ele trabalhava, mas não gostava muito daquela ideia de ter chefe, etc. Ele, pô, Fábio, o que eu faço? Eu falei, cara, faz uma faculdade legal, tal, procura um curso aí. Daí ele falou assim, poxa, mas são 4 anos. São 4 anos. Eu falei, olha só, Igor, 4 anos vai passar. 4 anos vão passar. Quer queira, quer não, vai passar os 4 anos. Aí a diferença vai ser, daqui 4 anos, você ter o teu curso superior e você não ter o teu curso superior. É só isso. Porque o tempo vai passar, a energia você vai gastar, tudo. A diferença vai ser só isso. Então, o que eu deixo para as pessoas é isso. Olha só, para todo mundo, né, para os nossos colegas advogados. O tempo vai passar. Então, eu posso passar por esse tempo, atravessar esse tempo empreendendo, eu posso me realizando, colocando a minha carreira numa forma que traga para mim aquilo que eu busquei, aquilo que eu pensei como profissional, ou então o tempo vai passar e eu vou ficar ali. E é possível. E é sempre, eu volto à ideia de novo, a memória. Sempre memória. Não é à toa que a memória é verdade. E é isso que eu desejo para todo mundo. Doutor Fábio, queria agradecer muito. Vou finalizar com a frase que o Camilo Cafino, que está lá de Portugal nos assistindo, um grande advogado, está lá em Portugal atuando, deixou aqui para a gente: sonhar, planejar e executar. O Senhor nos sustenta conforme a tua palavra, para que viva e não nos deixe envergonhados da nossa esperança. Meu agradecimento enorme a todo mundo, minha gratidão, e desde já desejando tudo de bom para todos que estão aqui, para que possamos sair desse momento pandêmico da melhor forma possível. Doutor Fábio, muito obrigado, e desde já lhe convido para dar uma palestra pessoal quando voltar esse novo normal, lá na Comissão de Empreendedorismo, lá na OABDF. Maravilha, com certeza. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um grande abraço, fique com Deus, um abraço. Tchau, tchau, gente. Tá.